Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou falar sobre como você vai atingir 1.500 de renda passiva. E mais, além disso, que tipo de investimento você tem que fazer para conseguir atingir esse valor e qual que é o montante, ou seja, quanto que você precisa ter de dinheiro para conseguir isso. E o que seria essa renda passiva? Renda passiva nada mais é do que algo que você tenha um valor investido, ou seja, você tem um ativo que gera uma renda passiva, que seria, teoricamente, algo que não precisa uma participação ativa sua, ou seja, você não precisa dispor de tempo para fazer aquele rendimento. Vamos supor um exemplo. Se você tem um imóvel, se você tiver que fazer o recebimento de quem aluga, você até teoricamente tem uma certa participaçãozinha. Mas ainda assim a gente entende que é uma vez por mês que você vai efetuar a cobrança e você também pode deixar a cargo da imobiliária. Logo, você não tem uma participação direta. A imobiliária só vai fazer diretamente o valor pingar na sua conta. Então, esse é um exemplo de renda passiva. Então, você não tem uma participação direta, você tem um montante investido e ele cai todo mês em sua conta, algo para você atingir uma independência financeira ou que você consiga utilizar esse recurso para outros reinvestimentos ou reinvestir, ou que você também possa utilizar para algo, não ficar dependente só do INSS, para que você venha a utilizar-se como um complemento de sua renda e sua aposentadoria. Isso é muito importante. Vou citar aqui os exemplos de investimento que seriam interessantes, o valor de cada um deles. Ó, tem um detalhe que é muito importante enfatizar na renda fixa. Todo mundo se ilude que hoje o Tesouro está pagando uma média de 14% ao ano. E o pessoal pensa o seguinte, nossa, 14% está valendo muito a pena em renda fixa, em detrimento do mercado de ações ou até mesmo imobiliário. O que é uma inverdade, por quê? Quando você analisa a renda fixa, ela tem diversos problemas no sentido de rendimento. Eu vou citar para vocês, coisa que poucos investidores falam, tá? Então é o seguinte, qual que é o problema? Você tem a inflação de 6% média anual, perfeito? Você tem que descontar essa inflação desses 14%, com um detalhe. Esses 6% incide sobre todo o capital. O imposto de renda incide sobre o lucro. Então você tem um que você tem que abater de todo o capital e outro que você tem que abater da parte do lucro. Ou seja, cai bruscamente o seu retorno, o seu rendimento, para que você consiga atingir seja independência financeira ou seja sua meta de 1.500 renda passiva, que diga-se de por passagem, hoje não é muito dinheiro. Tá? Não garante independência financeira de ninguém. Claro que se você pensar nos números que aqui eu vou propor em 10 vezes, 5 vezes, você multiplicar, aí sim há a possibilidade de uma independência financeira ou uma melhor qualidade de vida para você e sua família. Tá, vamos aos números aqui então. 14% você tem na renda fixa, 6% você tem que tirar na inflação. Com um detalhe circunstancial, a inflação real e a inflação declarada pelo governo, o governo sempre vai declarar a menos. E a inflação ainda tem a inflação individual, ou seja, é diferente por uso e qualidade que a pessoa vai ter, ou seja, aquele investidor, conforme o tipo de vivência que ele tem, os custos, gastos, costumes, com que ele se alimenta, quando ele utiliza combustível, seus deslocamentos, como ele se remunera. Então, isso incide de forma maior ou desproporcional aquilo que o governo compõe por inflação em certos produtos. Com detalhe, o governo sempre quer mentir um pouco, tá? Ele sempre quer fazer ser melhor do que realmente é, tá? Então, a inflação real, que é percebida no nosso bolso, é 6 a 10%. Sendo bem sincero, eu sei que assusta. 6 a 10%, com uma média geral de 8 a 10%. Mas assim, ó, vamos computar 6%, até para não desiludir vocês muito, tá? E até para que eu trouxe essa verdade agora à tona, mas não é o objetivo central. O objetivo central aqui é você fazer uma renda real de R$ 1.500. Só que para mim fazer uma renda real de R$ 1.500 todos os meses, eu preciso, tirar o imposto de renda, 2, tirar esse desconto inflacionário. Senão, não funciona. Eu vou estar mentindo para vocês, que é o que a maioria faz. Fala somente da parte bruta do investimento, fala somente da parte bruta do rendimento, mas não fala do que realmente pinga. Por quê? O cara que ainda não juntou o dinheiro, não tem a malandragem, não vai se atentar a esse fato. Vai acreditar naquilo que o guru está falando e não vai ser exatamente aquilo na hora prática, o que é um problema. Tá. Vamos aqui então, vou dar uma lida aqui no material que eu fiz. Vou estar disponibilizando, tá? Na descrição desse vídeo está o material. Se porventura você tiver alguma dúvida, não entendeu na parte do vídeo ou não fui tão bem claro, você pode estar utilizando todo esse material que eu compus aqui para o vídeo, ele está na descrição também. Então você pode estar fazendo uma checagem ali, tá? Do material. A pergunta é, tá, vamos ver aqui, falei da inflação, tecnicamente, a questão da remuneração, perfeito. Até então eu apontei todos os fatos aqui. Os valores então, vamos aos valores. Hoje, na renda fixa, você precisaria, para bater R$ 1.500, tirando o imposto de renda, 160 mil. 160 mil no Tesouro. Se você tiver com CDB ou CDI que seja um pouco melhor que o Tesouro, você pode conseguir uma vantagem um pouco melhor nesse aspecto de termos de valor.
Não vai precisar de tanto dinheiro assim, perfeito? Mas ainda assim, a inflação e o imposto de renda tem que ser retirado. Só isso varia um pouco conforme o tipo de investimento e o que ele propõe. Fundo imobiliário. O fundo imobiliário, você vai ter uma média de 120 a 140 mil reais necessários. Com um detalhe, ele não paga imposto de renda. É exatamente por isso que existe já um favorecimento por si só, em termos de valor. Já seja, ele já ficou melhor do que a renda fixa por si só. Perfeito? Imóvel físico. Coloquei na conta também porque é uma habitualidade de mercado, esses modelos de investimentos. E você precisa de um imóvel, uma média aí, dentro do, digamos assim, do nosso conceito de mercado, falam isso balizado no Rio Grande do Sul, 150 a 200 mil reais, para ter um rendimento próximo a esse aí de 1.500 reais proposto. Com desconto de imposto de renda, mas aí a gente tem que verificar depois essa parte. E venda coberta. Venda coberta de opções de ações. Tá. O mercado acionário eu poderia colocar também, no fundo imobiliário, a parte de dividendos de ações. Também pela questão do imposto de renda, e etc. Seria bem similar, tá? Embora o fundo imobiliário seja um pouco melhor em termos de performance e diversificação. Logo, eu entendo que não se faz necessário colocar dividendos das ações. Mas você pode compor uma carteira de dividendos meio fundo imobiliário, meio ações. Fica legal, fica bem diversificado. Tá? A venda coberta de opções de ações traduz em quê? Você faz a compra de uma ação e vende uma opção de um contrato com uma data estipulada como meio, início e fim. E tem um valor a mercado. Assim como a ação tem um valor a mercado, a venda coberta tem o valor da opção, do prêmio, a mercado. E esse prêmio é um derivativo da ação. Ou seja, para existir o prêmio, para existir a opção, é necessário que exista a ação. É um derivativo. Então, conforme a ação oscila, a opção oscila também. Para facilitar o entendimento, uma ação R$ 10 Itaúsa, que hoje ela está na média de 8, muito barato, diga-se de passagem, vamos supor na época que ela estava a 10, para facilitar o entendimento. O retorno médio dela é 3 a 4% no máximo nessa ação, porque ela é uma ação que lateraliza muito, que para nós que lançamos coberto é muito bom. Nesse caso aqui, você precisa de um pequeno investimento, de 50 a 70 mil reais, muito diferente da ação, muito diferente da renda fixa, que precisava 160 mil. Tá? Com um detalhe, no caso, o que é o máximo de risco que você tem aqui? O máximo de risco que você tem é cair demais a ação. Mas veja só, na renda fixa você também tem um certo risco. Você vai receber aquilo que você investiu certo no final. Mas existe uma desvalorização da cota se você precisar esse dinheiro antecipadamente. Vamos supor, entrei no Tesouro Direto, daqui 6 meses ou 3 meses eu quero sair. Existe uma penitência antecipada por saída, ou seja, por imposto de renda um pouco maior, se você tirar e sacar esse dinheiro antes. Existe a possibilidade de colocar no Selic, mas aí vai ser um retorno menor do que os 14% proposto. Aí não conta. Você perde um lado, perde o outro. E daí, o que acontece? Se houve essa desvalorização de cota, é bem possível, bem provável que ocorra, você pode ter uma desvalorização de 5 a 15%. Então, se você sacar antecipadamente, você vai ter que assumir essa perda se você quiser acessar o seu dinheiro, é claro. Claro que pode ser feito parcial, não precisa ser o tudo, né? Então, isso é um problema, tá? Na ação, se a ação cair e você quiser vender, vai acontecer isso também, perfeito? Só que ali você tem digamos assim, um manuseio diferente, tá? Porque na renda fixa você não espera isso. No CDB não vai acontecer, mas vai ter a penitência por imposto de renda e por retirada antecipada do seu rendimento. Esse é o detalhe. Então, assim, todo investimento que eu propus aqui vai ter um tendão de Aquiles. Então, faça o disposto, o que é o melhor? Diversificar e buscar aquele que melhor reproduz um retorno eficiente. E eu acho, e eu demonstrei para vocês, que a venda coberta de opções de ações reproduz um retorno mais eficiente. Logo, eu considero que seja um investimento melhor. O mais que pode fazer acontecer é algo similar ao sistema buy hold e ao sistema de dividendos, que seria a ação cair e você pode comprar mais barato, enfim, pode fazer uma rolagem, vender strike para frente. Existem N macetes que você pode estar fazendo dentro dessa operação. É um pouco difícil de explicar isso cabe-se a outro vídeo, mas eu quero dizer para vocês, mostrar a diferença de valor, que é muito grande e é gritante, porque é fácil você conseguir uma média de 2,5%, 3,5% ao mês na venda coberta de opções de ações. Esse ao mês não vai ser às vezes tão linear, às vezes você vai tirar 1,5% no mês, 4,5% no outro. Mas na média geral anual, facilmente você vai bater uma média em cima de 2,5%, 3,5%. Isso para um novato, e eu consigo uma média um pouco maior. Mas eu não estou falando isso aqui só porque eu quero falar que é o melhor método do mundo. Não. Só quero esclarecer os diversos tipos de investimento, trazer clarividência para vocês e vocês possam fazer uma diversificação adequada. Pois a maior parte das pessoas foca muito em um desses modelos de investimento que eu citei e não faz a realização de lucro. Agora você está, além disso,
como é que você teria que fazer com o desconto da inflação. Com o desconto da inflação. Detalhe, se descontar a inflação e o imposto de renda, precisaria de 260 mil na renda fixa para render R$ 1.500 todo mês na sua conta, pingadinho, para você receber. É muito difícil, né? É muito valor, é muito dinheiro, não vale a pena. Nesse caso, eu sou bem sincero que eu vou falar para vocês, eu sou investidor há mais de 10 anos, pega esses 1.200 e gaste. Nenhum guru de investimento fala isso. Gaste. Troca de casa, troca de carro, melhores condições para sua família, troca sua criança de escola, gaste, faça a viagem que você deseja e ponto final. Porque você vai abster-se de gastar seu dinheiro ou de acumular muito dinheiro para ganhar uma mixaria em termos de valor? Tu acha isso razoável? Explica para tua esposa que você tem que apertar os custos de casa em detrimento de deixar 250, 260 mil investidos na renda fixa para render só pífios 1.500 ao mês, que sequer consegue trazer uma qualidade de vida melhor, diga-se de passagem, quando você pensa no tanto que você precisa guardar, tá? Porque 1.500, digamos assim, na média brasileira, 1.500 resolve o problema de muitas pessoas na renda familiar. Da maioria, inclusive. Mas, quando você tem 250 mil investidos, você já tem um patamar a mais, né? R$ 1.500 é nada. É muito pouco. E é isso que eu quero colocar para vocês. Se atente a esse fato. Agora eu vou mostrar os outros investimentos que são um pouco melhores. Fundo imobiliário. O fundo imobiliário você precisa de 180 a 200 mil reais em fundo imobiliário para render os R$ 1.500. Descontar a inflação, descontado o imposto de renda. Que nesse caso não conta, né? Não entrou na conta, mas, enfim. Com um detalhe. Na renda fixa você só ganha aquilo que foi proposto do início que você entrou e ponto final. Aqui você, no fundo imobiliário, pode ter uma valorização do aluguel, uma valorização da cota. Claro, a cota pode desvalorizar, mas ela está balizada em um imóvel fixo realmente existente. Logo, a perda digital dela, a perda virtual, é limitada ao valor patrimonial que você tem. Existe um limite, então. A partir do momento que o mercado entender, mas está barato essa cota, tende a subir em um dado momento, certo? Tem cotas aí que em 10 anos deram 100%. Não é muito, mas adiciona isso a um rendimento de 10, 12, 14% ao ano com o imposto de renda abatido, tire logo, fica um pouco menor a inflação, e bota mais 10% ao ano com valorização da cota, pô, já começa a passar de 20% ao ano de retorno, sem passar trabalho. Começa a ficar interessante, não fica? Essa é a vantagem do fundo imobiliário. A desvantagem é a vacância. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma desconfiança administrativa por parte dos fundos imobiliários, tá? Ela é diferente do sistema B3 da Bolsa de Valores de Ações, tá? Então eu acho que existe muita falcatrua no meio. Papo reto aqui, de investidor para investidor. Não quero mentir, mas quero trazer essa informação. Para mim tem muita manipulação. Do nada, deu vacância, deu isso, quebra de contrato, não sei o quê, e ó, do investidor. É o que acontece, tu sabe. Então, se atente a esse fato e tente lidar com fundos definitivamente sérios, diversificados e pouco expostos em um locatário só ou em um nicho de setor só. Beleza? Imóvel físico. Imóvel físico tem um detalhe, você também tem a valorização do imóvel. Tá? Então, tem esse detalhe. Precisa 180 a 250 mil reais em termos de um imóvel, um apartamento, uma casa, para render esses R$ 1.500 por mês em termos de aluguel, com o imposto de renda descontado, com a inflação descontada. Tem muita gente que pensa que não precisa pagar imposto de renda em imóvel. Não precisa. Mas se cai no fisco, aí precisa e leva a multa. Tem muita gente que não faz, tá? Aí o pessoal diz, não, porque eu não preciso. Um imóvel desse montante é necessário. Já passou do valor que é isento, tá? Então, aqui no imóvel você precisa de 180 a 250 mil. Olha só, a venda coberta de opções de ações precisa 80 mil reais. É isso que eu quero mostrar. 80 mil reais. Para você conseguir fazer o desconto de inflação, 6%, e mais o imposto de renda, 15% sobre lucro. Precisa só 80 mil. Menos de 100 mil. Vamos arredondar só para não ficar tão distante dos outros. 90 a 100 mil. Cara, é uma diferença muito gritante. O que eu recomendo então para você gerar uma renda passiva de 1.500 todos os meses de valor real que cai na sua conta? Bom, eu recomendo então você fazer uma diversificação entre os propósitos. Fundo imobiliário. Fundo imobiliário. Se você não tem o capital para o imóvel físico, é bem provável, né? Porque se você está iniciando, você não tem um. Então não consegue diversificar nessa parte aqui. Então vai ter fundo imobiliário, renda fixa, aí você coloca a parte de tesouro, parte CDB, para conseguir diversificar um pouco nessa parte também, tá? Não dispor somente no tesouro. E parte na venda coberta de opções de ações. Aí você pega essa venda coberta de opções de ações, que rende bem, pega esse valor,
investe em uma carteira buy holder também. Não só na parte de dividendos, mas pode ser uma buy holder que possa fazer uma venda coberta também. Como, por exemplo, dentro do nicho da venda coberta de ações, eu faço operação de taxa, ou seja, eu quero fazer 3, 4, 5% no mês naquela ação. Se eu for exercido, entrego as ações e saio e ponto final. Não crio amores pela ação. No sistema com a dobrar dividendos, que é o subnicho da venda coberta, você vai ficar atrelado a umas ações, geralmente de concessões da parte elétrica, e você ficar comprando essa ação e recomprando e comprando e comprando ação. Então você usa das suas ações para comprar novas ações, seja por parte dos dividendos que você recebe, seja por parte dos recebidos em prêmio da venda coberta. Então, você consegue dobrar o dividendo. Por quê? Você ganha na operação de venda coberta menos, você ganha 0,5 a 1,5 ao mês, quando você faz lançamento com o objetivo de dobrar dividendo e não ser exercido. Mas, você dobra o seu dividendo. Logo, você vai ter uma carteira, digamos assim, vamos botar aqui, 30% da carteira que dobra dividendos. 30% que faz venda coberta. Então aqui você tem uma média aí de 2,5%, vamos botar 2, 3% ao mês. Faz venda coberta, 2,5%, 3,5%, a partir do princípio que tu é novato, tu consegue melhorar essa média. Depois uma carteira de renda fixa e com parte em fundo imobiliário. Você faz uma diversificação total, te expõe a menos risco e consegue subir a curva de juros que você recebe ao mês de 1% para 2%, quando você coloca o todo. Então, esse é o modelo que eu entendo que seria o melhor para você conseguir fazer R$ 1.500 de forma passiva, todos os meses, descontando imposto de renda e descontando a inflação. Logo, é um valor totalmente real. Cara, essa conta você pode utilizar. Por quê? Que adianta, vamos supor, se eu tenho um valor lá, eu tenho 1 milhão investindo na renda fixa. Tá, mas se tu sacar todo mês o valor e utilizar todo, o seu montante gerar 1 milhão, na passagem de um ano, já está com 900 e poucos mil, já não vale mais 1 milhão. É por isso que é necessário fazer um desconto inflacionário, que aí você consegue utilizar o valor e você sabe que você está mantendo aquele capital. Se não for no sentido de utilização ou de reinvestimento, na teoria não importa tanto você saber se descontando a inflação ou não, quanto você teve, porque você está investindo tudo, né? Você não está usando. Você sabe que o capital se mantém lá, você está colocando tudo lá de novo, então não faria diferença. Mas quando você pensa em uma utilização, seja hoje ou futura, por parte de dependência financeira ou por parte de uma previdência privada, digamos assim, em termos de investimento, e não naquela previdência privada de banco, se faz necessário um desconto inflacionário. Porque senão, com a passagem do tempo, seu capital total vai diminuindo, logo, seu valor percebido mensal vai começar a cair também. Esse é o detalhe, esse que eu prego. Então, se você quiser R$ 3.000, tudo que eu falei aqui, multiplica por 2. Se você quiser R$ 4.500, tudo que eu falei aqui, multiplica por 3, em termos de valor, em termos de, digamos, de comportamento de mercado e de investidor. Se você quiser, eu quero 15 mil, não quero 1.500, beleza, multiplique por 10, simplesmente isso. É isso que eu coloco. Gostou do vídeo? Faça um comentário, curta para o YouTube entender que é relevante esse conteúdo, compartilhe com algum amigo de investimentos, é uma temática diferente que eu proponho. Se porventura esse vídeo for bem assistido, o pessoal gostar, o pessoal comentar, interagir, novos vídeos com o intuito de fazer algo disruptivo no mercado vão ocorrer. Feito? Valeu!